Graça e paz, igreja. Amém. Vamos mais uma quarta-feira, né? Estamos aqui reunidos em oração, também para aprender mais a palavra do Senhor. Vamos nos elevar a Deus em oração nesse momento. A você, irmão, que está aqui no templo, e a você também que se encontra no seu lar. Feche os seus olhos nesse momento e fale com Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, oh Deus, santo, santo é o teu nome, meu Deus. Estamos aqui para glorificar, Deus, te render louvores, Pai, te render gratidão, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos pensamentos, Deus. Quantas vezes nos omitimos em ajudar o nosso próximo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, de cada um de nós, Senhor. Toma esse culto de oração, Pai, em tuas mãos, Senhor. Os louvores acentuados, a palavra a ser pregada, Deus. E os pedidos de orações também, Deus. Que cheguem até a Ti, Deus. E o Senhor haja conforme a Tua vontade, Senhor. Deus abençoe teus filhos, Senhor, que se encontram aqui, Pai, na igreja. E os nossos irmãos que também se encontram em casa, Senhor, que estão assistindo pela live, Pai, seja com cada um, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor nesse momento. Eu convido a cada um a ficar de pé ou continuar sentado, dependendo das suas condições. E você em casa, aumente o volume do seu celular ou da sua televisão e vamos adorar o Senhor nesse momento. Amém? I see
Ajude os meninos, participar dessa glória de Deus. Nada deveremos ter, estamos contigo, você está conosco, meu Pai.
Glórias. Todo o Espírito Santo bem-vindo aqui, Pai, nesse lugar. Glórias, Senhor.
pela saúde, pela paz que você consegue dar, Senhor. Eu te agradeço em meu coração, Pai. Peço que eu te amo em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Maravilhoso estar na presença do Senhor. Temos pedidos de oração, irmãos. Os irmãos que estão aqui na igreja, algum pedido específico de oração. Continuamos orando para nós acordarmos com a palavra do Pai, para mim, para a volta do irmão. O povo do Senhor, porque ele começou a dar cuidado. Vamos orar isso. Oremos pelas vítimas do Covid. Deus possa estar operando esse milagre na vida dele e também dos demais que se encontram também enfermos. Temos aqui o pedido de Linda, oração pela cura do nosso Brasil. Amém. Portas abertas de emprego para quem se encontra desempregado. Amém. Vamos estar orando. Também Valdez, que nos ouve através das lives. Da live, ela está pedindo oração por ela, pela família dela. Amém, irmã. A gente vai estar orando, tá bom? Pela sua família. Também vamos estar colocando aqui em oração os enfermos, os que se encontram desempregados, tá bom? Vamos elevar a Deus em oração. Os irmãos que se encontram aqui no templo, feche seus olhos. Coloque o que está no desejo do seu coração, coloque perante ao Senhor. E os irmãos que se encontram em casa também, aquele seu vizinho, aquele seu familiar que precisa de oração, coloque ele em oração nesse momento, amém? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Deus, mais uma quarta-feira em Tua presença, meu Pai, para Te apresentar, Senhor, nossas petições, Senhor, também a nossa gratidão, Deus. Mas agora, Deus, eu quero Te apresentar em especial as nossas petições, Pai. Mesmo sabendo que o Senhor sonda e conhece nosso coração, assim como sonda e conhece nossa família, os nossos lares, Pai. Mas eu quero Te apresentar aqui, Deus, os pedidos dos Teus servos, Senhor, os pedidos de orações pelas famílias, Senhor, para que as famílias sejam restauradas, meu Pai. Tantas famílias têm sido destruídas, Deus. E a gente sabe que é a base, Deus, é a base das famílias, Pai. Ô Senhor, que o Senhor esteja visitando cada lar nesse momento, Pai, que não seja somente uma visita, mas que o Senhor faça morada, Deus, nesses lares. Que o Senhor faça morada nessas famílias, Pai, levando cura, levando restauração, Pai, aos casamentos, Pai, restauração aos relacionamentos de pais e filhos, Deus, também entre os vizinhos, meu Pai, o Senhor opera, Deus. Opera esse milagre na vida desses irmãos, Senhor. Também vamos Te apresentar, Deus, os nossos irmãos que se encontram enfermos, Pai. Os nossos familiares, Senhor, que se encontram com Covid, Pai. Que se encontram com câncer, Deus. Que se encontram com doenças que para nós é impossível, Senhor. Mas para Ti, Deus, não é nada impossível, Senhor. O Senhor é o Deus de maravilhas, Deus de poder, Pai, que opera milagres, Senhor. Assim eu Te peço, Deus, vai naquelas alas de hospitais, Senhor, cada quarto daquele, Senhor, também do nosso irmão que a gente pediu aqui, apresentou em oração, Pai, vai operando milagre naquelas vidas, Senhor, conforme a Tua vontade, Deus. Oh, Senhor, tantas vidas que estão enfermas com Covid e com outras doenças, Pai, que o Senhor possa, em nome do Teu Filho amado, agir nessas vidas, Senhor, e realizar o impossível que para a gente não consegue, Deus, mas o Senhor é o Deus que tudo pode, Deus, e assim nós cremos, Pai, nós cremos na cura, na libertação, Deus. Senhor, eu Te apresento também nesse momento, Senhor, os desempregados, meu Pai. Já havia tantos desempregados no nosso Brasil, Senhor, e com essa pandemia, oh meu Deus. Tantas empresas, Senhor, que fecharam a porta, Senhor, tantos pais de famílias desempregados, Deus. Mas eu creio que o Senhor provê a casa de cada um, Senhor. Eu creio que o Senhor provê o lar de cada um, Pai. E creio também que as portas serão abertas, Senhor. As janelas serão abertas e o emprego certo vai aparecer, Deus, para os Teus servos. Um emprego abençoado por Ti, meu Pai. Porque é do Teu agrado, Senhor. Não é qualquer emprego, Deus, não é qualquer oportunidade, Senhor. É aquela que vem de Ti, Pai, para os Teus servos, Deus. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Te apresento também cada vida dos nossos irmãos aqui, Senhor, da igreja e das demais, Senhor. Que quando a gente retornar, Pai, que a gente retorne com todo fervor, meu Deus, com toda vontade de Te adorar, Pai, porque passamos muito tempo em casa, Senhor. Oh, Deus, que cada um seja despertado em nome de Jesus, Senhor. Cada coração seja aquecido pelo Teu Espírito Santo, Deus.
Ô Senhor, também visita e faz morada na família da irmã Valdete, Pai, que ela pediu oração por ela, Deus. Eu não sei o que ela passa, Senhor, mas o Senhor a conhece por inteiro. O Senhor conhece as lutas que ela tem travado, meu Deus. Seja com ela dando direcionamento, Pai, mostrando a ela o caminho certo. Tudo que ela há de fazer conforme a tua vontade, Senhor. Oh Deus, eu creio, Pai, eu creio que o Senhor já está e já operou milagres, Senhor, nessas vidas, Senhor. Eu creio que o Senhor já está habitando, Senhor, em famílias que nos acessam através das lives, Senhor. Assim eu creio, Pai. Também já te agradeço, Senhor, porque o Senhor recebeu esses pedidos de oração. Também contemplou cada pedido de oração no coração dos irmãos, meu Deus. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada por mais uma noite na tua presença, Senhor. Muito obrigada, Pai. Recebe cada pedido, cada adoração dos teus servos, Senhor. E conforme a tua vontade, Senhor, vai tratando cada um, Senhor, conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor, para nós. Essa é a minha oração, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo a palavra ao pregador. Amém? Sim, falta um negócio aí, né? Tá ali na gaveta. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Que alegria mais uma noite estarmos na presença do Senhor para adorarmos, exaltarmos o seu nome na beleza da sua santidade e aprendermos da palavra do Senhor. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão no recesso do santuário e também aqueles que estão no recesso dos seus lares, acompanhando através da live. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, que possamos aprender nesta noite mais e mais do Senhor. Wesley e Lohan, as famílias e a Igreja Batista, né? Eles estão pedindo oração por isso, né? Amém. Glória a Deus por isso. Está aí o registro de Wesley e Lohan. Mas, queridos, nós vamos dar continuidade à lição de quarta-feira. Nós estamos estudando a revista este trimestre. Ela está falando sobre ansiedade e depressão. E quarta-feira passada nós começamos a lição, se não me falha a memória, de número 3. E falava na ansiedade e a depressão por conta da oposição e murmuração. E aí nós conseguimos, em razão do tempo, apenas concluímos o ponto 2 e agora nós daremos continuidade ao ponto 3 desta lição, que fala sobre o exemplo de Moisés para hoje, né? Então nós, notadamente, temos que muitas vezes andarmos inspirados em homens de Deus que marcaram época, que a sua vida foi exemplo, e nós podemos tomar como base, nos espelharmos para a nossa caminhada cristã. Então, o exemplo de Moisés para hoje. Então, queridos, assim como aconteceu com Moisés, muitos hoje estão em depressão por conta da oposição que eles fazem no trabalho, na escola e até mesmo na família. Alguma coisa que se opõe, né, no nosso trabalho.
alguma coisa que se opõe na própria igreja, no nosso próprio lar, algo que se opõe aos nossos anseios, às nossas expectativas. Então isso muitas vezes traz um processo de ansiedade que, notadamente, desemboca num grande problema de depressão. Então, e quando essa oposição se junta aos fracassos da caminhada, nasce uma tristeza difícil de passar. No caso de Moisés, essa tristeza passou. Mas por que passou? Moisés teve tristezas? Teve. Né? Essa história, esse evangelho de hoje que se prega por aí, que crente não adoece, que crente não pode ter tristeza, né? Que crente com depressão está com encosto e uma série de coisas, por aí se vai. Então, nós vemos ao longo da história e ao compulsarmos, ou seja, ao folhearmos as folhas, as páginas da Bíblia, nós vamos ver que homens de Deus tiveram problemas terríveis, sobretudo nessa área, problemas que afetaram suas mentes. E Moisés passou problemas dificílimos. Claro, conduzir um batalhão daquele, um número de pessoas tremendo, cada um, como eu disse a vocês, com um problema diferente, cada um trazendo uma queixa para Moisés, cada um se queixando do seu vizinho. Isso dos problemas de diminutos aos de grandes proporções. Ele enfrentou tudo isso. Tanto é que o seu sogro, quando veio visitá-lo, disse: Moisés, você não vai poder dar conta desses problemas. Encarregue pessoas, né, para cuidarem de alguns números de pessoas, para tratar com 1000 pessoas, com 100 pessoas, 50 pessoas. Há quem diga até que foi inspirado nesta prática que nasceu o juizado especial de pequenas causas. Então, porque Moisés estava assoberbado. Não bastasse os seus próprios problemas, os queixumes de toda a comunidade, ele é absorvido naquilo. Ou você pensa que ele não é humano? Né? É como um pastor hoje. O pastor recebe muitas pessoas para aconselhamento no gabinete, e aí a pessoa vem com um baita de um problema desse tamanho, joga nas mãos do pastor, o pastor ora, aconselha, ele sai tranquilo, feliz, satisfeito, o pastor com a batata quente na mão, procurando onde soltar. Porque o pastor não vai sair por aí desabafando com ninguém, não vai sair contando com ninguém: olha, fulano teve hoje, me falou isso. E aí o nosso recurso é irmos à presença do Senhor para que Deus nos dê suporte. Então, Moisés passou toda essa tristeza. Mas por que essa tristeza passou? Nós sabemos que através da Bíblia que ele se aproximou de Deus na hora do seu desespero. E ele reconheceu sua completa incapacidade de sair daquela situação sozinho. Irmãos, tem horas em nossa vida que nós não temos a mínima capacidade de tocar um problema em frente, porque somos neutralizados emocionalmente e não conseguimos caminhar. Então, nessas horas, o mais correto é reconhecermos a nossa incapacidade e nos colocarmos diante do Senhor para que Deus nos dê estratégias, para que Deus direcione, para que Ele mova as águas paradas, para que Ele abale a terra, o céu e o mar, para dar vitória àqueles que são fiéis, que esperam nele. Então, ele reconheceu sua completa incapacidade. Ele reconheceu que Deus era suficiente para ele e derramou seu coração diante daquele que o livraria da depressão. Ele foi sincero com Deus e Deus o livrou.
A partir do verso 16, que eu, com certeza, é do capítulo 11, né? Então, a partir do verso 16, nós vemos o Senhor falando a Moisés, ajudando-o a entender o que deveria fazer para sair daquela situação. Moisés ouviu atentamente o que Deus o aconselhara a fazer. Ora, eu agora me lembrei da pregação de domingo, né? Moisés, ouviu atentamente o que Deus o aconselhara a fazer. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, aí nós caminhamos em frente. O texto diz que aqueles que não ouvem ao Senhor, aqueles que fazem ao seu bel prazer, o que é que a Bíblia diz? Eles andam para onde? Para trás. Hein? Isso. Então, Moisés ouviu atentamente. Os conselhos do Senhor eram a chave para o fim daquela angústia. Por fim, nós vemos que Moisés fez o que Deus lhe dissera. Então, a questão não é apenas a gente ouvir a Deus, mas obedecer. E a orientação do Senhor o salvou completamente da sua depressão. A orientação de Deus nos livra. A orientação de Deus satisfaz. A orientação de Deus vem nos capacitar a enfrentarmos os problemas, ainda que eles sejam gigantescos. Mas se o Senhor está à nossa frente, Ele mesmo diz: não temas, não te assombres, que eu sou contigo. Então, amados, embora pareça simples, a atitude de Moisés o salvou quando ele desejava a própria morte. Moisés também desejou a própria morte. Diante de uma situação dificílima, e quantos de nós não têm enfrentado problemas difíceis no nosso dia a dia? É como diz aquela expressão popular, aquele adágio popular: cada um no seu canto chora seu pranto. Então todos nós, de uma forma ou de outra, nós enfrentamos problemas, e que muitas vezes o problema nem é tão grande como se espera, mas nós, pela nossa fragilidade humana, pelos nossos temores, pelos nossos receios, nós supervalorizamos este problema, nós o dimensionamos de tal forma que ele se torna um gigante. É por isso que nós precisamos recorrer ao nosso Deus para nos livrar. E até mesmo quando o problema no seu nascedouro, é bom que a gente coloque diante do Senhor: Deus, me socorra, Deus, me ajude, Senhor, me dê forças. E aí nós, quando nos expomos ao Senhor, quando a gente abre o nosso coração para Deus, com certeza Deus estenderá o seu ouvido, porque a palavra diz que o seu ouvido não está agravado, ou seja, não está infeccionado, não está cheio de cera que não possa ouvir. Nem tampouco a sua mão está encolhida que ele não possa abençoar. Embora pareça simples, a atitude de Moisés o salvou quando ele desejava a própria morte. Sob pressão e grande tristeza, Moisés buscou o Senhor, ouviu sua palavra, fez tudo conforme ordenado, e por isso a aflição acabou. A aflição acabou. É assim, queridos, também no nosso dia a dia, nos dias atuais. Eu não sei que tipo ou que tipos de aflições você tem enfrentado, mas essa aflição, coloque diante do Senhor, coloque diante de Deus, e vai acabar, vai passar. É uma questão de confiar, é uma questão de esperar. A questão é, como nós temos dito tantas vezes, nós somos imediatistas.
Nós queremos orar agora e já queremos ver o resultado. É como um menino, né? A criança de 4, 5 anos pede a pipoca, ele quer a pipoca na hora. Não pensa você, não, meu filho, deixe mais tarde, quando o papai receber dinheiro. Eu vou, que conversa de mais tarde, eu quero a pipoca agora. Muitas vezes nós somos essa criança. A gente ora e quer um resultado imediato, quer que Deus atenda urgentemente. Mas nós precisamos entender que o nosso tempo, o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Nós trabalhamos pelo Cronos. Deus trabalha pelo Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Então, é esperarmos, confiar no Senhor. E Deus vai agir, Deus vai solucionar os nossos problemas. E um dia nós vamos dizer, meu Deus, que coisa! Eu passei uma aflição tão grande. E às vezes, queridos, Deus permite, muitas vezes, que passemos por aflições para que a gente possa, no amanhã, ter experiências próprias para aconselhar e ajudar alguém. Pois bem, vamos pensar e agir nesta lição. Oposição e murmuração. É preciso ter consciência de que será mais comum do que se imagina enfrentar oposições e murmurações. Ninguém está livre delas, ninguém está livre. O maior desafio é reagir de forma saudável, tanto emocional quanto espiritualmente. Saber responder a essas demandas é fundamental. Algumas perguntas são pertinentes, como você normalmente reage à oposição e reclamações. Como é que nós reagimos? Às vezes nós queremos retaliar, né? Ou seja, a gente quer se vingar. Alguém que se opõe a gente quer fazer uma oposição de imediato, bater de frente. Ao ouvir as orientações de Deus, você as obedece. Saiba que reagir bem, buscando a Deus e seus conselhos, enfrentando as situações, buscando ajuda com as pessoas certas, há de se ajudar a não sofrer com a ansiedade e com a depressão. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer é orar, é buscar a Deus, é colocar aquilo que está nos afligindo, aquilo que está sendo um transtorno para nós, é colocarmos diante de Deus e buscar pessoas sábias, pessoas experimentadas. Como eu disse a vocês, você enfrentou uma situação hoje, passou por uma situação difícil que nem você imaginava como sairia daquela enrascada. Agora você saiu, está livre. Lá na frente alguém vai te procurar, né? E vai dizer, mas rapaz, pelo amor de Deus, estou com um problema. Meu Deus, não sei como mas não esquente não. Eu tive um problema semelhante a esse. Eu passei por isso, meu irmão. Aí você já está entrando como conselheiro, como aconselhador. Você está passando a sua experiência vivida e a experiência de fé. Aí isso serve de conforto, de consolo e reanima aqueles que estão desanimados. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos dar graças a Deus por tudo. Nós não imaginamos, né? Quantas vezes eu já me deparei com pessoas contando uma história e eu fico rindo. Pastor, o senhor está rindo, eu estou contando esse problema. Porque eu passando esse negócio desse, meu irmão, também. E eu vou te dizer como é que eu fiz. Está vendo? Deus permite tudo para que a gente possa estar com subsídios e com embasamento, com bagagens, para que a gente possa auxiliar outras pessoas no amanhã. Então, concluímos assim a lição de número 4, né? Então a gente vai para 5, não é isso, Alcio? A depressão por conta da culpa. Quem abre o Salmo 38, é o versículo 8, lê bem alto, do jeito que você grita quando sua mãe lhe chama, ô fulano, que você diz que chegou! Leia desse jeito para todo mundo ouvir. Estou fraco e ninguém cuidar. Eu é justo.
por causa dessa sofrência no meu coração. Outra pessoa repita. Outra versão. Sinto-me muito fraco, totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Davi disse que sentia-se extremamente fraco e o coração cheio de angústias. Está vendo aí, irmãos? Salmista Davi. Está na Bíblia. Um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que chegou a dizer que estava profundamente abatido, o seu coração estava cheio de angústias. A depressão por conta da culpa. Experiências na vida de Davi, quando a culpa nos derruba. Amados, a culpa é um dos sentimentos mais destruidores da alma de uma pessoa. Dela pode vir muito sofrimento quando nós nos sentimos culpados por alguma coisa e realmente assumimos esta culpa e ficamos só com aquele sentimento e não recorremos a Deus, não confessamos a Deus aquilo que tem nos transtornado, aquilo que tem nos abatido. Aí o coração fica cheio de amargura, a nossa mente, o nosso emocional fica abatido, a gente fica numa linguagem de hoje para baixo, com a autoestima lá no zero. Por quê? Sentimento de culpa. Davi pode vir muito sofrimento a ponto de se deflagrar uma depressão. Alguns sintomas relacionados a esse caso são encontrados no relato que o rei Davi faz no Salmo 38. Algo que o deixava muito abatido, encurvado e choroso o dia todo. Até seu corpo ficou doente. Olha, somatizou. Um problema na mente, um problema na alma, no espírito, somatizou e desencadeou um problema físico. Algo que o deixara muito abatido. Ele escreve o estado do seu coração como profundamente abatido e desanimado para tudo, que seu coração vivia aflito. E para piorar a situação, até seu corpo doía e ele ficava gemendo de dor. Ele sofria no corpo e na alma. Já pensou, irmãos? Já é difícil você ter um problema na mente, algo que o está incomodando emocionalmente. Imagine quando isso passa a estar associado a uma dor física. Por conta disso, você começa a ter problemas sérios. Problemas estomacais, dor de cabeça com frequência. No verso 3, Davi diz que seu corpo todo estava doente e que ele sentia dores por toda parte. Estou muito doente, disse Davi. O meu corpo todo está enfermo. Em seu sofrimento físico, Davi relata: tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Tenho feridas que cheiram mal, apodrecem. Tudo por conta de um sentimento de culpa. Tudo por conta do pecado não confessado. E ele foi transtornado na sua mente. E isso afetou a sua mente, a sua alma, o seu espírito. E em consequência disso, enfermidades físicas. Pode-se imaginar que a sua doença estava lhe trazendo febre e inflamações. Seu corpo estava muito mal, seus olhos fracos e cheios de lágrimas. Que depressão! Davi chorava o dia todo. Sem dúvida, esse santo homem de Deus conheceu as regiões mais profundas e sombrias da depressão humana.
A despeito de tudo o que se sabe sobre ele, Davi era um homem frágil como nós. Era um homem frágil. Mas, amados, o que levou Davi à depressão? O que é que muitas vezes nos leva a um processo de depressão? O próprio Davi nos informa o que o levou a essa situação. No verso 3 ele diz: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Às vezes o nosso pecado nos leva a um conflito mental, a uma enfermidade mental e, consequentemente, uma enfermidade corporal. Davi deixou claro: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Davi sentia dores nos ossos, em razão do seu sentimento de culpa, do seu pecado que estava encoberto. Ele aprofunda a sua confissão: as minhas culpas me afogam. Não é isso que ele diz? As minhas culpas me afogam. Em meio a todo esse abatimento do corpo e da alma, Davi reconhece que sua depressão era por causa de uma culpa, de pecados não confessados e não abandonados. Em várias ocasiões, aí Davi enfrentou a luta contra a ansiedade e a depressão. Às vezes algumas pessoas cometem pecados, e todos nós estamos passíveis de cometer pecados, e aí às vezes a pessoa começa a alimentar: bom, o meu pecado, eu acho que Deus não me perdoa, eu acho que Deus não me perdoa por isso, Deus, eu estou salvo, mas Deus não me perdoa por isso, Deus não me perdoa por isso, e começa a entrar numa ansiedade e um processo de depressão. Ora, o nosso Deus, nós temos um Deus longânimo, nós temos um Deus misericordioso, cheio de abundante graça, a sua graça é infinita. Então não há por que a gente estar pensando agora que o nosso pecado, que a nossa falha é imperdoável. Agora, o que nós não podemos fazer é ficar nutrindo o pecado, é ficar escondendo os nossos pecados, mas confessá-los. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, Davi reconhece que sua depressão era por causa de culpa. Em várias ocasiões, Davi enfrentou luta contra a ansiedade e a depressão, e na maioria conseguiu deitar e dormir em paz, na certeza de que o Senhor está no controle, não havendo motivos para se desesperar. Irmãos, uma coisa, eu acho que é da minha própria estrutura, pela essa minha maneira fleumática, e eu sou muito tranquilo. É muito difícil alguma coisa vir perturbar o meu sono. Por maior que seja a zoada, eu não deixo de dormir. Porque faço como o próprio Davi: em paz me deito, logo adormeço, porque tu estás comigo. Então, amados, mas sem dúvida houve um momento em que Davi não agiu como deveria. Não agiu como deveria. E o caso analisado nessa passagem é um deles. Embora nem toda depressão e ansiedade seja fruto do pecado, é bom lembrar isso. Nem de um problema que surgiu, independente de nós darmos origem a ele ou não. Então, nem toda depressão e ansiedade seja fruto de pecado, algumas são, e não podemos deixar de considerar isso. Biblicamente, não há como negar que alguns pecados podem nos levar a esse estado. Esse foi o caso de Davi. A razão da depressão desse personagem foi o pecado não confessado e tratado. Não confessado e tratado. Por isso, irmãos, que às vezes a igreja do Senhor tem passado momentos difíceis porque a sua igreja está em pecado, não confessa e não se deixa tratar. Aí fica uma igreja marcando o passo, entra ano e sai ano,
a igreja não cresce, nem cresce numericamente, nem cresce espiritualmente. A gente passa a vida toda e fulano, do jeito que começou aqui há 10 anos, está do mesmo jeito. Pecados não. Então, é bom que a gente tenha a dignidade de, diante de um pecado nosso, confessá-lo, né? E esperar o tratamento. Certo é que nem todo tratamento é indolor. Nem todo tratamento é indolor. Tem ferida que você bota o medicamento, parece que botou água, né? Mas tem outro medicamento, quando bate em cima, só a graça de Deus dói. Assim são muitos crentes, quando estão com a enfermidade do pecado, que começa a ser tratado, aí às vezes se zanga com o pastor, ou se zanga com o irmão, porque ele está sendo aconselhado, meu Deus, o irmão está orientando, se zanga, fica com raiva, desaparece. Acha que aquilo é marcação, é porque tem marcação comigo. Eu nunca fui bem visto nessa igreja, não, eu sei disso. O diabo começa a colocar na cabeça dele que ele nunca foi bem visto na igreja. Então, a razão da depressão desse personagem foi o pecado não confessado e tratado. Essa experiência de Davi é importante para nos mostrar o quanto podemos ser afetados fisicamente por algo que não é físico, é algo emocional, é algo da mente e que afeta o nosso lado espiritual, e afetando o nosso lado espiritual, respinga no nosso corpo, no nosso físico. Depressão e pecado. É bom que se tenha a consciência de que nem toda depressão vamos encerrar aqui. Tiago, em sua pequena carta, nos apresenta, numa rápida descrição, a forma como o pecado é concebido e suas consequências para o corpo e a alma. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo qual e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Para Tiago, a tentação que dá luz ao pecado vem de nós, somente nós. Não temos como responsabilizar ninguém, apenas nossa cobiça, que nos seduz, alimenta a luxúria interior de cada um, engravida e dá luz ao pecado, que nasce, cresce, fica adulto e se transforma no terrível assassino. O pecado continua sendo o grande problema do ser. Insensível a nada e nada reativo. Aquilo que, segundo a Bíblia, é um erro fatal, pode ser visto como virtude. Ambição, ganância, vaidade, promiscuidade e consumo consumo desenfreado são valores em alta. Acho que agora a gente deixa vamos lembrar aí o ponto, a gente revisa a partir do ponto 2, tá bom?
Então, não se esqueça, acompanhe a sua revista em casa. A lição, para os que estão em casa, a lição de número 5. A depressão por conta da culpa. Acompanhe e na próxima quarta-feira nós concluiremos em nome de Jesus. Amém? Que bênção. Queridos, Carolina Michele, Carolzinha, lá de João Pessoa. Que bênção, né? Deus abençoe, minha filha. Paulo Bete, Wesley Lohan, José Ailson e Elia Maria, tia, lá em Patos. Que maravilha, né? É uma farra ardorosa do pastor. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, muitíssimo obrigado pela presença de vocês que aqui vieram nesta noite, a vocês que estão em casa acompanhando pela live, que Deus os abençoe poderosamente. As Mulheres Cristãs em Missão, a MCM, no sábado haverá o culto dos jovens, eu não sei se presencial, deve ser presencial, né? Presencial, isso, Marcos Filho vai estar aqui sábado, e no domingo nós teremos o primeiro culto de adoração, de celebração, às 9h30 da manhã, e o nosso segundo culto às 17 horas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Maravilhoso Deus, Pai querido de eterna bondade, Senhor, como nós somos gratos a Ti por esta noite, por esta oportunidade, quando ouvimos, ó Deus, esta lição que trata sobre nossas culpas, na nossa culpabilidade, em nossos pecados, nós possamos, ó Deus, confessá-los e estar diante de Ti, Senhor, com o coração em interesse de espírito, e possamos desfrutar a cada dia das Tuas misericórdias e da Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos caminhar com saúde emocional, saúde espiritual e a saúde física. Pai querido, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, um beijo no coração.